Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao componente curricular Sociologia. Eu sou o professor Dário Pinheiro e vou ficar com vocês nesta aula de número 4, cujo objeto de conhecimento é a Sociologia de Émile Durkheim. O detalhamento desta aula, Teorias Sociológicas de Émile Durkheim. Vamos agora iniciar a nossa aula. Vamos trazer vocês para este ambiente que pode representar uma construção antiga. O momento em que ele foi construído foi há muito tempo atrás. E quero dizer que nós estamos aqui ambientados na França. Provavelmente essa construção é século XVIII, século XIX, ou seja, é algo muito antigo. E uma pessoa que viveu neste momento em que este prédio, digamos assim, tinha acabado de ser construído, ela estava contextualizada àquela época, diferentemente se fosse dos dias atuais. E hoje nós iremos falar de um autor, de um sociólogo, que é considerado um clássico da sociologia. Por quê? Porque a sua teoria, o seu pensamento continua válido até os dias atuais. E também significa que todos os sociólogos que na contemporaneidade seguem seus estudos, fazem suas observações, eles têm como base um clássico, seja ele este ou aquele. Nós já falamos de um clássico que se chama Max Weber. E agora vamos apresentar para vocês outro clássico da sociologia, aqui representado por esse busto. Significa que ele é importante. Na França, esse busto existe na realidade. Ele está situado no local porque a sociedade francesa respeita os estudos, os pensamentos que foram deixados por Émile Durkheim. Sim, este busto representa o sociólogo clássico, porque até hoje suas ideias estão válidas, Émile Durkheim. E se vocês não o conhecem, vamos a partir de agora conhecer um pouco da biografia de Émile Durkheim. Conhecendo Émile Durkheim. Filho de rabino, nasceu em 15 de abril de 1858 na cidade de Épinal, Alsácia, França. Iniciou os estudos em sua cidade natal e deu continuidade em Paris, no Liceu Louis le Grand e na École Normale Supérieure em 1879. Graduou-se em filosofia em 1882. Atuação profissional na academia. No ano de 1882, mesmo ano em que se graduou, começou a atuar como docente em Sens, Saint-Quentin e Troyes. Foi como professor que começou a se interessar pelas questões sociais. Em 1887, foi nomeado professor de Pedagogia e de Ciências Sociais na Faculdade de Bordeaux, sul da França. No ano de 1902, assumiu como professor suplente de Pedagogia na Universidade de Sorbonne. Tornou-se professor titular da cadeira em 1906, onde passou a lecionar a disciplina de Sociologia, que a partir de 1913 transforma-se em cátedra. Émile Durkheim, o pensador. Durkheim fez uma viagem para a Alemanha entre os anos de 1885 e 1886 para aprofundamento dos estudos em ciências sociais. De volta, resolveu desenvolver a sociologia na França. Em 1893, defendeu tese de doutoramento com o seguinte tema: a divisão do trabalho social. No mesmo ano, fundou a revista L'Année Sociologique, onde contribuiu com a publicação de grande parte dos trabalhos da Escola Sociológica Francesa. Durkheim morreu em Paris, no dia 15 de novembro de 1917, depois de ser acometido por uma profunda tristeza com a morte de seu filho durante a Primeira Guerra Mundial. Perceberam como Émile Durkheim foi importante para a sociologia, para a vida acadêmica francesa? Ele viveu nesse contexto. No início
da segunda metade do século XIX e início do século XX. Essa foi a vida de Durkheim. Ele contextualizou-se, ele viveu nesse período, repetindo, segunda metade do século XIX e início do século XX. Então, ele vai trazer, ele vai ver justamente o que acontecia naquele momento. Durkheim, então, se alimentou profundamente desse contexto social que é justamente o seu tempo e buscou demonstrar como a sociologia é capaz de estudar, explicar, identificar e propor soluções para os problemas sociais. Percebam a importância desse autor que, a partir de agora, vamos comentar um pouco sobre as suas teorias. Vocês perceberam também que a sua vida acadêmica, como professor, como estudante, como sociólogo, foi muito produtiva. Ele teve muitas produções e é representativo para a ciência sociológica. Nesta aula, vamos conhecer apenas alguns dos seus conceitos fundamentais. Não serão todos, mas eles já são um ponto muito importante para você dar início ao seu conhecimento sobre esse sociólogo clássico chamado Émile Durkheim. Vamos iniciar as teorias de Émile Durkheim. A primeira delas, que nós vamos trazer aqui para vocês, é a chamada consciência coletiva. Muita atenção para esta leitura que nós vamos fazer juntos. Consciência coletiva é o conjunto de sentimentos e crenças comuns aos membros de uma mesma sociedade. Entenderam? Exatamente isso. Todo mundo, todos naquela sociedade, todos naquela comunidade, pensam a respeito de determinada coisa, eles pensam da mesma forma. E aí, Durkheim, nessa teoria que ele vai chamar de consciência coletiva, ele defende que o homem, na verdade, é um animal selvagem. Olha que interessante, mas que pode tornar-se, olha aí o salto, ele pode tornar-se um ser humano. A partir de quê? A partir do momento que este indivíduo se tornou sociável, a partir do momento que ele começa a viver em sociedade. Então, ele deixa de ser, de acordo com Durkheim, deixa de ser um animal selvagem e passa a ser um ser humano quando ele começa a conviver em sociedade. Aí sim, ele se torna um ser social, porque ele vai aprender hábitos e costumes para poder viver coletivamente. Quando estamos em sociedade, nós não vivemos de qualquer jeito. Nós temos aí alguns pensamentos, alguns hábitos, alguns costumes que são comuns a todos que participam daquela comunidade. É claro que de uma comunidade para outra podem existir e existem hábitos que são diferentes. Aí você vai dizer, mas esse hábito, esse costume é lá da minha comunidade, ele não existe aqui nessa outra comunidade. Sim, isso pode acontecer, porque você está sociabilizado na sua comunidade de origem. E quando você conhece outra ou vai participar de outra comunidade, de outra sociedade, você pode sentir diferenças. Mas isto é comum, natural, e é isso que nos torna, todos nós, seres humanos, de acordo com Durkheim. Então percebam que essa consciência coletiva é algo que está acima de todas as pessoas. Todos ali vão pensar da mesma forma a respeito de determinada coisa. Essa consciência, ela é comum a todos. Ele imagina da seguinte forma, pensem vocês também, pairando sobre todos nós, existe um pensamento. E esse pensamento está em todas as cabecinhas, está em todos os hábitos e costumes das pessoas que estão naquela sociedade.
Para Durkheim, a consciência coletiva está, sim, da forma como eu falei, acima de todos. E quando ele chega a essa conclusão, ele vai entender, ele vai compreender, de acordo com a sua concepção, que a consciência coletiva vai determinar um conceito que é chave, que é fundamental em Durkheim, que é o fato social. A consciência coletiva está acima das pessoas. Entendendo isso, ele vai dizer, então essa consciência coletiva vai determinar os fatos sociais. Suas reflexões sobre o processo de socialização resultam ainda naquilo que é hoje conhecido como teoria do fato social. Por que esse ainda naquilo que é hoje conhecido como teoria do fato social? Lembrem-se que Durkheim é um teórico, sociólogo clássico. Significa que suas teorias são válidas até a atualidade. Claro que existem pensadores, existem outros sociólogos na contemporaneidade que não concordam com a teoria de Émile Durkheim, ou também não concordam com Marx, como eu iria dizendo, ou não concordam com Weber, mas de uma certa forma eles não poderão fugir desta base do pensamento sociológico clássico, concordando ou discordando. E a partir dessa concordância ou discordância, a sociologia vai se desenvolvendo. Olha que interessante. Por isso que é importante você conhecer. Então, voltemos agora para as teorias de Émile Durkheim. Nós falávamos da consciência coletiva que determina o fato social. E o que vem a ser o fato social? É uma das suas mais conhecidas teorias. E ela parte da afirmação de que, olha só, os fatos sociais devem ser tratados como coisas. Os hábitos, os costumes, que se transformam em fatos sociais na visão de Durkheim, são tratados como coisas. Não estão simplesmente de forma abstrata da vida das pessoas. Essas coisas existem na realidade. Por mais que você não perceba, você faz, você tem aquele mesmo hábito, você pratica aquele mesmo costume. Então, Durkheim vai chamar de coisa este seu hábito, esse seu costume, e isso vai se transformar num fato social. Para Durkheim, a partir disso, foi possível conceber uma definição do normal e do patológico em cada sociedade em termos de comportamento social. Bem, entendido isso, nós podemos dizer que ficou muito claro que o normal é aquilo que é obrigatório e normatizado pela sociedade. Fazer uma ação, praticar um hábito ou um costume que todos fazem, que está na consciência coletiva daquele grupo social, se você fizer, isso é normal. Mas, se fizer de forma diferente, você vai ser considerado anormal. Isso mesmo, de modo que a sociedade e os próprios padrões morais, eles configuram-se enquanto uma entidade, observem bem, uma entidade superior ao indivíduo. Lembram? A consciência coletiva está acima. Por exemplo, vamos explorar uma imagem que nós trouxemos aqui para vocês, só para vocês terem uma exemplificação dessa consciência coletiva, desse fato social, do que é normal e do que é patológico, do que é anormal. Vamos ver uma imagem que tem aí, olha, vamos lá. Tem aí um homem na frente aí de outras pessoas, representando, ele está usando uma coroa, observe, está sem camisa, está só com uma, vou chamar de ceroula grande, que seria a roupa íntima, dada a época em que é representada a imagem, e as outras pessoas estão o quê?
rindo dele. Outros estão achando, oh, que horrível, ele está sem roupa, ele está só de ceroulas. Será que ele está bem? Será que ele está doente? Ou ele está com algum problema? Nesse momento, nessa sociedade que é representada nessa figura, para essas pessoas, andar desta forma é muito estranho. Não é normal. Mas aqui, na nossa região amazônica, você aí na sua comunidade, põe seu shortinho, põe sua sandália, põe seu chapéu sem camisa, é muito quente na região amazônica, e sai aí para caminhar, para passear pelo beiradão, tranquilo, tranquilo. Alguém vai olhar para você e dizer, oh, ele está sem camisa, ele não está muito bem. Não, ninguém vai dizer isso. Por quê? Porque aqui para nós, na região amazônica, andar sem camisa, só com um shortinho, isso é normal, porque o nosso clima exige. Nós não andamos normalmente todo encapados. Percebam que a consciência coletiva de uma sociedade, de uma comunidade, pode ser diferente da consciência coletiva de outra sociedade. E os fatos sociais também vão se diferenciar. Mas existe uma coisa que é igual em todas as sociedades quando se trata de fato social. E aí é que está o grande, digamos assim, boom, né? O grande conceito de Émile Durkheim, que é o fato social. Vamos ver qual é essa definição que é válida para todas as sociedades. Fato social, segundo Durkheim, consiste em maneiras de agir, ok, você já sabe, de pensar e de sentir, e que exercem determinada força sobre os indivíduos. Veja bem, exerce determinada força sobre os indivíduos, obrigando-os a se adaptar às regras da sociedade onde vivem. No entanto, nem tudo que uma pessoa faz pode ser considerado fato social. Nem tudo que nós fazemos é um fato social. Porque, para identificar esse fato, existem alguns pré-requisitos que podem ser identificados como tal. Tem que atender, por exemplo, a determinadas características. Gente, nem tudo que eu faço, veja bem, é um fato social. Mas o que é então o fato social? Ele tem que atender determinadas características. São ações, são hábitos, são costumes que têm que atender a 3 coisas: generalidade, exterioridade e coercitividade. Vamos conhecer cada um deles de forma calma, para você também entender o que é o fato social. Vamos lá! A primeira característica que tem o fato social é a generalidade. O que significa isso? Anotem, não esqueçam, porque generalidade, no fato social, expresso em regras e valores, deve ser aplicado a todos. Olha aí, a todos ou a maioria dos indivíduos em uma sociedade. A própria palavra já diz, é geral, é para todo mundo. Não vale só para mim, não vale só para você. Tem que ser geral, valer para todos ou às vezes quase todos, mas de forma geral. Então, para ser um fato social tem que ser geral, generalidade. Segunda característica, tem que ser exterior, é a exterioridade. A exterioridade é porque está fora da consciência individual, ou seja, não é o indivíduo, não depende da vontade individual de uma pessoa. O fato social, ele é anterior. Lembrem-se sempre da consciência coletiva que está sobre toda aquela sociedade. Então, o fato social, ele é exterior ao indivíduo, não é ele que determina, ele só tem que cumprir, ou se não cumprir, ele sofrerá o quê? Que é a terceira característica que Durkheim chama de coercitividade. Se o indivíduo, naquela sociedade, não cumprir, não obedecer um fato social que é comum a todos, ele vai sofrer alguma coisa.
porque o fato social, ele exerce uma força sobre os indivíduos, e aqueles que não seguirem os padrões impostos poderão ser punidos. Então percebam que generalidade, exterioridade e coercitividade são as 3 características fundamentais do fato social. Ele existe para todos, ele está fora de nós, não sou eu que determino. E se eu não cumprir, ou se você não cumprir um fato social, um costume ou um hábito que é comum a todos, você pode sofrer punição. Nós podemos sofrer punição, porque a sociedade vai cobrar. Olha, aquele ali está fora dos padrões. Vejam que interessante. É assim que Durkheim vê a sociedade. Mas nós dissemos também que nem tudo que se faz, nem tudo que se vê é um fato social. Por quê? Tem que obedecer, tem que ter esses 3 critérios. E aí nós trouxemos para vocês verem aí apenas alguns exemplos de fato social. Vamos ver aí uma lista que nós preparamos. Olha aí. Relações de parentesco. Parente, pai, mãe, tio, avô, avó, né? Esses parentes consanguíneos são comuns a todos na nossa sociedade ocidental. Não tem como fugir. Aí você pode dizer, mas existem outros que não são consanguíneos, mas fazem parte da família, porque a nossa sociedade assim determina. E nós não temos como fugir disso. Apesar de biologicamente sermos gerados por um pai e por uma mãe, mas socialmente isto nos é cobrado. Que você tenha um pai, que você tenha uma mãe. Que respeite também seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Você tem um irmão que tem que conviver. Percebem que a relação de parentesco, de acordo com Durkheim, é um fato social. E todos aceitam e todos têm que fazer. Quem não aceita, sofre o quê? Coercitividade. Casamento. Olha aí, para a nossa sociedade, o casamento, de acordo com Durkheim, é um fato social para se viver junto aí com um companheiro, com uma companheira que você escolher, a instituição social que chamamos de casamento. Isso aí, então o casamento é um fato social. E o papel de cada membro da família. Pai faz isso, mãe faz aquilo, o filho tem esse dever, o sobrinho tem aquele outro dever, o neto tem outro dever. Então percebam que cada membro da família normalmente tem aí um papel, tem uma função. Isto é socialmente aceito por todos. Vestimentas, a utilização de vestimentas, como visto daquela figura, né? Roupas que são inadequadas para uma ou outra sociedade, pode ser normal e pode ser anormal. Então, a vestimenta também é um fato social. Rituais religiosos e culturais também todos aceitam, né? É normal que se pense, que se exija que a pessoa tenha uma religião na nossa sociedade, seja ela qual for, e respeite os rituais religiosos de outras religiões também. Então vejam que o ritual religioso e a cultura é um fato social de acordo com Durkheim. Outro exemplo que nós trouxemos aqui para vocês é a organização política. De acordo com Durkheim, cada sociedade tem aí a sua organização política. E quando essa organização não é muito respeitada, há uma punição. Claro, como nós dissemos, que há concordâncias, há discordâncias, mas aquela organização política, ela se mantém. Vocês já tiveram exemplos de democracia. Existem democracias, porque em determinados momentos elas se organizam de formas diferenciadas, mas o eixo central da democracia permanece. Então, vejam bem, é um fato social, de acordo com Durkheim, a organização política de uma sociedade.
Ok, já entendemos o que é fato social. Ele é comum a todos, que tem generalidade, ele é exterior ao indivíduo, não é a pessoa que determina, já está posto na sociedade, então nós temos que cumprir, porque se nós não cumprirmos, nós seremos punidos, nós sofreremos punições, que é o que Durkheim chama de coercitividade. E quando o indivíduo não age segundo o fato social, este poderá sofrer constrangimento e, como já dissemos, ou punição. Isso pode acontecer com alguém que em nossa sociedade decida, por exemplo, olha aí, o shortinho pode, sem camisa pode, mas andar sem roupas pela rua pode, nem aqui na nossa Amazônia, que é muito quente, não pode. Outro fato social, uma instituição que assim é bem próxima de todos nós e que Durkheim também nos chama a atenção, é a educação. Vamos aqui, nesse ambiente da sala de aula, ver aqui o fato social aplicado à educação. É geral? Tem generalidade? Sim, o nosso governo e dos outros países também ocidentais obrigam, exigem, é necessário, é importante que a criança esteja na escola na idade certa, né? Se não tiver, pela lei, os pais podem ser punidos, ok? É exterior? Depende do pai, da mãe, mandar ou não o filho para a escola? Não, não é. Não depende do indivíduo. Isso é exterior a ele. A lei diz que a criança tem que ir para a escola e os pais têm que cumprir com isso, não é verdade? E se não cumprirem? São punidos. Alguns programas sociais, por exemplo, ele vai deixar de receber se de repente o seu filho não tiver na escola. Percebam que a educação atende aos pré-requisitos que Durkheim concebe para conceituar o fato social dentro de uma sociedade. Aliás, dentro de todas as sociedades, eles podem se diferenciar, mas vão obedecer a esses 3 critérios. Emile Durkheim também classifica os fatos sociais em normal e patológico. Já vimos aí o que é normal e o que é patológico, aquilo que não é muito normal. O normal, só para a gente fixar, são os fatos sociais em coesão com a sociedade, que respeitam a ordem institucional e as normas dos grupos sociais. Respeitam a ordem? É normal. E se não respeitar? É patológico. São aqueles que têm comportamentos que fogem à norma. São comportamentos chamados assim desviantes. E Durkheim considera esse comportamento como uma doença, como uma consequência que vai ser negativa para a sociedade. Um crime violento é uma consequência negativa para a sociedade. E Durkheim diz, olha, aquele sujeito sofre de uma doença social. Ele sofre de quê? De anomia. É assim que Durkheim chama aquele que não se comporta de acordo com as normas e com as regras da sociedade na qual ele vive. E ele chama esse comportamento patológico de anomia social. Ele, aos problemas que observou, ele considerou como patologia social, ok, e chamou aquela sociedade doente de anômana. Olha que palavrinha interessante. Uma sociedade que tem problemas sociais, que os indivíduos não se comportam de acordo com as normas, é uma sociedade doente, é uma sociedade anômana. A anomia era a grande inimiga da sociedade, pois quebra sua coesão e sua unidade. Só para reforçar, a anomia ela traz desequilíbrio para a sociedade. E isso não é bom. É por isso que Durkheim vai considerar a sociedade doente, ou aquele grupo social com uma doença social que ele vai chamar lá de anomia. Esses são alguns conceitos que nós trouxemos para vocês, os principais de Emile Durkheim, que é um sociólogo clássico. São conceitos válidos até a contemporaneidade. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima aula.